Olá, obrigado por estarem conosco nesta série da Nova Vida. No estúdio temos o Rav Leitman, olá a todos. Temos Orit Olev, terapeuta de casais e personal trainer. Estamos aqui para falar sobre nossa vida, as conexões que temos com as pessoas à nossa volta e como podemos tornar essa vida melhor. Nitsa, por favor, introduza o assunto de hoje. Antes de entrarmos no assunto de hoje, talvez uma breve explicação sobre esta variação que devemos fazer no formato do show, para deixar as coisas claras. Em primeiro lugar, um dos princípios que queremos enfatizar é que estamos falando para um público que quer fazer uma mudança. Um público que está aqui porque tem um desejo, tem um período difícil e quer melhorar a sua vida, quer fazer um treinamento, uma terapia. Não lidamos com falta de desejo aqui, mas há um claro desejo e uma necessidade de mudança. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio que entendemos é trazer atitudes, profissionais de vários setores, de modo que possamos construir um processo que tornará mais sofisticado. Trará uma técnica da mesa redonda que ajudará a pessoa em aumentar sua comunicação com outros. Entendemos que este é o assunto mais significativo. Se tivermos uma boa comunicação conosco, uma boa comunicação entre nós, então, na verdade, vamos entender que todas as coisas com que lidamos e todos os problemas, vamos aprender a suportá-los de forma diferente. Talvez possamos prevenir algo com antecedência, se tivermos a comunicação correta. Então, eu creio que essa é uma perspectiva diferente. Então, mesmo que tragamos casos, é só para mostrar o fenômeno, não o caso em si. Então, eu quero voltar à pergunta da comunicação individual. Entendemos que é significativo. Há vários assuntos aqui. Um dos mais significativos é prestar atenção, escutar, é a base para o início da comunicação. E ao escutar, no nível que entendemos, podemos ver três diferentes situações de prestar atenção. Primeiro é prestar atenção a si, a seus pensamentos, sensações, anseios. Tentar entender o que está ocorrendo lá. A outra coisa é ouvir os outros. Eu tento entender os outros, as suas necessidades, pensamentos, tento escutá-lo, não só mentalmente, mas realmente as sensações e também a interação que há entre nós. E há esse escutar mais amplo que chamamos de global. E ele tem vários outros elementos internamente, energias. Mas eu creio que isso já é um pouco fora do assunto. Queremos nos concentrar, prestar atenção e aprender um pouco sobre este local de escutar as pessoas. Que para escutar as pessoas devemos adquirir certo atributo que chamamos empatia. Empatia é a identificação emocional. Eu realmente devo sentir o outro lado. Não basta só escutar suas palavras, porque pesquisas mostram que só 10% da comunicação é verbal, 30% é entonação, sons e 60% está na energia, tudo em torno dela. Então, primeiro, realmente prestar atenção ao outro deve se desenvolver. Este é um ponto significativo. Agora, por que falamos de tudo isso? Porque já entendemos da mesa redonda que se baseia no assunto, na questão da comunicação. Coloca dois lados e quer desenvolver este assunto de prestar atenção e comunicação.
Então agora, da sua perspectiva, em adição às ferramentas que já temos, como escutamos a relação entre casais? O significado interno é simples, que cada um entende que não vê o outro em si, mas vê a si mesmo de uma forma verdadeira. E o mundo lhe parece arruinado, e desta visão entende que deve elevar-se acima de tudo que vê e tenta construir uma conexão sem relação com que certa pessoa ou fenômeno lhe parece. Tenta entrar nessa conexão de forma mais objetiva, independente, com a sua própria natureza, sem qualquer opinião prévia. É isso que devemos mostrar às pessoas, o quanto podem lucrar com isso. Que, embora meus anseios primordiais sejam arruinar o mundo, eu vejo que não sou capaz, na verdade, de fazer nada. Não vai me ajudar. É a fraqueza do meu ego, que eu não consigo lidar com ele. E devo me neutralizar. E realmente me ajustar de forma neutra. E assim conectar com o público. Se eu quero construir uma boa conexão com o público, que dure muito tempo, então é desejável se o público também se eleve acima de si e conecte-se comigo de forma objetiva. E na medida em que não formos capazes de mantermos este nível acima da nossa natureza, cada um de nós, mas cada um de nós, de certa forma, perdoa o outro, às vezes cair e subir. Em outras palavras, temos que levar as pessoas ao estágio onde cada um chega a um nível com elevar-se acima dos seus anseios naturais, em outra palavra, acima do seu ego. Essas coisas são muito difíceis, porque é a nossa natureza. Aqui vemos a primeira pergunta. Temos que abrir, provar que se a pessoa atua através do seu ego, este ego lhe machuca. Temos que prover-lhe apoio, que se a pessoa trabalhar acima do seu ego, vai lucrar. Devemos ensinar-lhe como ela se relaciona de forma nova com as pessoas e assim atrai dessas pessoas uma resposta de acordo, no mesmo nível. E ambos se elevam acima do seu nível. Como dissemos antes, nós vamos nos comprometer, nos elevar acima do nosso ego, etc. As pessoas se sacrificam e essas pessoas devem vir com uma prova muito forte, porque mudamos a todo instante. E é por isso que a cada instante temos que pensar, não cada instante, cada dia, como renovamos. Os psicólogos conhecem isso, que devemos a todo instante dar uma porção toda hora para o paciente. Devemos aprender a manter as pessoas acesas, entusiasmadas, sempre recebendo apoio para estar acima de seus egos, para se comprometer, sacrificar-se, ver os outros desta forma, construir a si e o ambiente, onde todos concordam com essa atitude, todos tentam
E aí tem apoio do ambiente, e daí checa-se contra o ambiente, vê, eu tenho que acelerar, retornar, e a pessoa recebe do ambiente novos valores, que o manterão, e recebe do ambiente novos exemplos de comportamento. Tudo isso devemos dar à pessoa de forma constante, sobre a influência constante do novo ambiente. Digamos, organizamos mesa redonda para um casal. Vamos ver como a pessoa, na sua relação de duas pessoas, como começam a criar essa discussão, como começa a criar essa comunicação melhor. Ou seja, realmente praticam, como você disse, eu saí de mim, eu movi meus pensamentos, sensações, coloquei toda a minha crítica, deixei de lado essa crítica, eu escuto o outro lado com o meu coração. Por muitos anos, na nossa infância, adolescência, nós aprendemos como nos comportar com outras pessoas. Vemos isso em crianças, de forma clara. Elas nos observam e fazem exatamente o que fazemos. A mesma coisa, não há outra forma. É assim que a criança cola este ambiente a ela. Aqui devemos dar, digamos, a um casal, exemplos. Exemplos claros, efetivos para sua mudança. Exemplos de pessoas que são importantes para elas. Pode ser uma grande mídia, a pessoa tem associação com estrelas do cinema, ou para as mulheres é o que acontece com seus amigos, o comportamento das crianças e da família ao lado. Se organizamos um ambiente assim, onde vão se manter, ou trazemos uma família que falhou a este ambiente, onde falam sobre isso, não há dúvida de que haverá mudança, que precisaremos a cada instante renovar as coisas, porque trabalhar contra o ego é um trabalho constante, ou seja, a cada instante o assunto da mesa deve mudar. O assunto pode... Nós podemos escolher conforme o caso que estamos lidando, mas as pessoas vão sempre precisar estar num ambiente que lhes fornece um bom exemplo. Também explicamos o que é bom e o que é mau. Essa influência mútua, digamos, se a família já chega ao entendimento que tem um problema de comunicação, chega a um grupo que os influencia positivamente, só o grupo os influencia ou também a influência de chegar ao grupo? Não, porque o grupo está num nível diferente. Tem proteção. Ele está protegido dessas influências, o grupo. No grupo há alguns casais. Alguns casais. Não podem ser casais que começaram do zero? Pode ser, mas digamos, temos como que uma facilidade em que corrigimos. Então será um grupo de casais. Vamos precisar de 3 ou 4 casais que virão com todos os tipos de problemas. Vão se sentar em círculo e junto com eles há 3 psicólogos, digamos, ou peritos, especialistas. Daí vão começar a se abrir. Daí pedimos a eles que a cada vez
Depois de tomarmos um exemplo dos seus comportamentos, problemas, desenvolvemos e abrimos esta questão para ver o que está ocorrendo, vemos a motivação. Ou seja, digamos, vamos ver como agimos da forma correta. Digamos, vamos ver como eles praticam a fim de chegar à verdade, o que os outros sentem para ver o comportamento de fora, o que estes sentem diante de nós. Eles praticam a família feliz, como tornam isso belo para nós, como devem sacrificar e anular. Então, deixe-os falar o que devemos fazer. Então vai ocorrer em nossa vida. E aqui, de uma forma mútua, abrimos a discussão, mas principalmente através dos exercícios que fazemos no grupo, quando assistimos de fora. Esses exemplos me influenciam. A pessoa é influenciada por outros. Bom, eu não sei qual a porcentagem nós produzimos, isso porque eles nos forçam. E nós vivemos para ser como os outros. Então, devemos viver uma boa vida. Outras coisas que você disse agora, há várias questões no mercado. Playback, grupos de teatro. Como somos diferentes? Nós somos diferentes no fato de que ensinamos como as pessoas se elevarem acima de seus egos e tentar se separar de seus egos, se conectar com seu próprio desejo, com o desejo dos outros. De forma parcial, de certa forma. E nisso, eu certamente, se sou capaz de fazer isso de forma fácil, digamos, o diretor fala, faça isso, aquilo ou aquilo. Se eu desisto do meu ego, me livro dele e subo acima dele, eu tomo tudo o que ele me diz de forma fácil e mesmo com amor. Eu tenho que fazer as mesmas coisas, mas para o meu filho, digamos, para o meu bebê. Então não seria tão difícil para eu fazer, porque é um estranho que subitamente é difícil e impossível. A mesma coisa aqui. Este é um problema psicológico. É possível que eu trabalhe para o público, pode ser minha esposa, meus filhos, que não estou devotado, ou aos filhos em geral, trabalhar ou manter as leis que a sociedade exige de mim. Por exemplo, se eu posso subir acima do meu ego e sentir seu desejo, se eu fornecesse aos filhos, eu não me divorciaria, eu não estaria brigando no trabalho, não estaria na estrada querendo ultrapassar todos, passar por cima de todos, etc. Eu tenho que aprender
Coisas simples, como me manter acima da minha natureza. A humanidade tem lidado com isso há muitos anos. Não há nada específico, especial, mas há um método especial que é criar um ambiente que sempre me obriga a ser assim. E o ambiente pode ser completamente falso, pode ser um teatro, que agora tomamos casais e construímos deles uma nova sociedade. Nenhum é correto, mas nós estamos fingindo. Este jogo de fingir, onde temos alguns casais contra um casal a cada vez, influencia este casal. Está claro para nós. A influência do ambiente é o que precisamos. Então, na verdade, eu vejo, num dos shows anteriores, você falou onde há duas bolas em que cada um deve dar espaço para o outro. Este é o exemplo que os casais me dão. Eu entendo de forma intelectual, no nível intelectual, como fazer, mas como lidar com a emoção? Eu posso entender, intelectualmente não concordar, mas se me dão todos os tipos de exemplos onde eu vou participar emocionalmente junto com eles, digamos, estamos conversando de acordo com a discussão que eles solicitaram. Subitamente na discussão eu devo me elevar acima do meu ego, tenho que entrar em situações que não são prazerosas, que me dão de propósito exercícios, não é escolha. Ou seja, o peso do coração. Então, especialmente aqui, eu tenho que receber apoio deles, do amor do público, para as relações corretas. Então, cada vez que eu recebo exemplos deles, se são pessoas com quem eu quero me conectar, se são pessoas com quem quero estar em conexão, eu recebo força delas para mudar, e funciona, e realmente mudo. O hábito se torna a segunda natureza. Eu começo a me acostumar a me relacionar com tudo, e eu vejo que não é só por mim, que o ego está lucrando. Ele está lucrando. Chama-se influenciar a fim de doar, ou doar a fim de receber. Que vale a pena para eu fazer certas ações anti-egoístas para receber prazer. O que não fazemos? Não vamos trabalhar? Não fazemos coisas difíceis, não ficamos andando de um lado para outro, em casa, em todos os lugares, não é contra o nosso ego? Sim, por quê? Porque através disso lucramos. A mesma coisa aqui. Devemos sacrificar porque lucramos algo. Devemos mostrar que elas lucram com algo. É isso que recebemos na nossa infância. Eles disseram, seja uma boa criança, várias palavras e os exemplos. Então eu vejo todos tratar os outros como pessoas terríveis. E me diga que se eu tiver uma boa relação eu vou lucrar. Dizem, você é um pé no saco. E tudo que eu quero ser bom é apagado. Então, digamos, a pessoa quer vir para um curso, assim, quer vir, mas não quer que falemos sobre a natureza do homem. Só quer exercitar-se.
agir. Deve agir, mas junto com isso deve entender o que está ocorrendo aqui. Deve falar, ou seja, agir ao falar. Não devemos trazer-lhe como uma palestra. Agir ao invés de falar, é isso que ele disse. Por exemplo, com diagramas. Não, agimos, fingimos e através disso transmitimos uma conversa psicológica. Um autoesclarecimento, chama-se verificação. E depois de verificar acima, vem a correção. Do mal nos tornamos bons. Nós construímos todos os tipos de processos assim, workshops, para casais, imaginando como eventos de mesas redondas. É um evento de mesas redondas para casais. Cada casal vem com um assunto, pode ser um assunto diferente, e na verdade queremos organizar um evento assim para casais, onde todos passam por um processo pessoal e também há um ambiente. Como você vê um evento assim? A primeira vez que eu vejo à minha frente, como organizarmos apropriadamente? Há um problema. Em torno da mesa redonda, há 10 pessoas diferentes. Cada uma tem um problema com os outros. Elas devem dizer que há um problema consigo. Quando sentam casais, 5 casais, 5 casais. Cada um tem um problema pessoal entre si. E o problema com os outros em aceitar sua opinião, etc. E os problemas mais complicados para aceitar sua opinião em relação ao homem e à mulher no mesmo casal. Então, há várias conexões neste sistema complicado. E, portanto, com antecedência, devemos fazer um programa. Eu diria de forma bem organizada, porque senão vão se perder. Porque ninguém é igual ao outro. Se em relação à pessoa falamos sobre o seu ego, em cada casal, porque todos já são casais, já há um sistema de 2, é impossível comparar cada um com o outro, ou um casal com outro casal. Há problemas adicionais aqui, vários problemas adicionais. Mas do que começamos com a mesa redonda, digamos, agora não falamos sobre as lacunas entre nós, falamos sobre o que temos em comum. Aqui é a mesma coisa, dentro dos casais e entre os casais. O que pode haver de comum entre nós é o que falamos. Não estamos falando sobre como conectamos entre os casais em conjunto. Não estamos chegando a uma sociedade onde todos os casais começam a se misturar. Chegamos que o que queremos deles, que aprendam como cada casal se eleva acima de seu ego e se conecta. Digamos, você é um casal, vocês estão conectando acima de si, não no seu ego, mas acima do ego, você e ele. É isso que queremos. Não queremos que este casal se conecte com aquele casal. Não há tal coisa. Tudo como exemplo. Você pode ver essas outras coisas. Há mesas redondas, se for até possível dizer, que na verdade é construída a partir de casais, mas cada casal se eleva acima de si e se torna unido. Quando alcança uma conexão, aí você pode falar de um sistema onde se conectam entre si, onde cada casal é um. Não é um casal, tornam-se um.
Então temos 5 casais, temos 5 unidades. Então vamos tirar 4 casais e fazer uma mesa redonda de um casal, porque você diz que deve neutralizar a coisa. Então vamos levar deles. Talvez vamos só aprender o processo de elevar-se. Cada um, você disse, cada um deve subir acima e se encontrar. Então talvez se não nos misturemos, vamos tirar os 4 casais e deixar só um casal. Como eles alcançam esse estágio? Mesmo que entendam através de um psicólogo, não vão entender. Eles devem ter um input, uma entrada do ambiente. Este é o problema. Eu posso chegar a uma terapia a vida inteira. Você concorda? É assim que você vive. Eu concordo, porque eu não entendo que não há um ponto desde o princípio. Por quê? Porque, para mim, ela não é um ambiente, ela não me obriga. Ela pode falar comigo, eu ficarei relaxado, mas no fim das contas não vai mudar a minha vida. A vida muda se eu entrar num ambiente que me influencia. Na natureza somos construídos assim, de modo que o ambiente não nos muda, na verdade. Então vamos voltar à mesa redonda com 5 casais. 5, vamos deixar os 5 casais. Então dos 5 casais, eu falo que eles influenciem aquele casal. E um e o outro, dando um exemplo de elevar-se acima de si. E daí eles se elevam acima de si, porque a sua mãe vive com elas, é velha, ela não pode viver sozinha. O outro casal assistem futebol toda noite, o outro casal como minha filha, ela sempre está com seu doutorado de biologia em casa, sempre trabalhando na sua profissão. É um problema para a mãe. Outro casal cujos filhos sempre brigam. E os pais estão ao lado dos meninos e as mães das meninas, não importa. Ninguém se importa com quem está certo ou errado. Não vamos entrar em psicologia nisso, não nos importa. Não vamos conectar entre eles. Não no nível egoísta para conectar e abrir isso. Não há necessidade disso. Não traz nenhum resultado bom. Nós temos que ensiná-los como se elevar acima do ego, sabendo que em cima do ego, que se não subir acima do ego, você vai estar enterrado. Dar um exemplo verdadeiro, eu não entendo. Nós estamos na mesa, quem dá o que a quem? Falamos de um sacrifício mútuo, que devemos elevar-nos do animal, que resta é um animal, que cresce a partir do sacrifício. É isso. Uma conexão. O amor é uma conexão. Então, quem dá o exemplo? Casais para casais. Como sacrificamos em nossas casas. Sim, não importa qual o argumento. Os problemas são as questões, não importa. Não importa com suas vidas. O que pode sair daí? Talvez seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. É um egoísta com o outro, em conflito. Ou seja, esses são os problemas. Me traz vários problemas. É a mesma questão. Então, digamos, eu e a minha esposa tentamos achar 1% de sacrifício entre nós. Falamos isso aos outros casais na mesa. Não somos casais corrigidos, somos pessoas normais. Então, quando eu chego à mesa, eu tenho que achar este 1 grama de sacrifício. Cada pessoa, cada um de nós vai trazer seu exemplo. Onde fornecemos o exemplo? É isso que eu quero entender. Nós suprimos o exemplo
ao aprender como sacrificar, como eu subo acima do meu ego, me elevo, como começo a sentir o outro, e seu desejo é mais importante para mim do que o meu desejo. Como? Como desenvolvo essa capacidade, essa habilidade? Falando sobre isso. Pela importância do sacrifício. Como fazemos isso aqui? Ver o outro como maior do que eu e me ver como pequeno. Ver o outro como pequeno, que daí eu posso influenciar um bom exemplo sobre ele, que sou grande, um bom exemplo. Não no meu ego, que sou maior do que ele. Se eu me elevo acima do meu ego, sou maior do que ele. E se sou maior do que ele, então eu tomo precisamente sua carência em vez da minha. E quero sentir sua carência de forma mútua, neutra em relação a mim. Cada um pode se conectar com o outro sob a condição de que toma a carência da outra pessoa e preenche com todas as suas capacidades a carência do outro. E ele faz o mesmo comigo. Então nos conectamos e chamamos-nos de casais. Até então não é um casal. De acordo com o que somos um casal? Que dormimos juntos? Desculpe, de acordo com o que? Este é o nível animal. Onde estamos na relação, no nível humano? Como aprendemos isso de sistemas? Que eu tenho que me conectar entre cada sistema. A conotação, além da conotação, esta ligação, esta conexão, que eu vou me conectar com alguém, eu tenho que ser sensível ao que há nele e estar preparado para fornecer o que ele precisa de mim, senão ele não vai aceitar. De outra forma, deve fazer a mesma coisa comigo. Então nós fundimos-nos um com o outro, como duas bolas, em que uma se funde com a outra e uma se entrega à outra. Falamos disso. Você pode mostrar a dinâmica quando o processo entre os casais, dentro do casal, então devemos ter uma imagem. Temos uma pessoa que é perito, pode ser como um psicodrama onde as pessoas praticam algo? Sim, é possível. Se eu estou no conceito de sacrifício mútuo, chego a isso a partir de um local bem vulnerável. Eu fui insultado, machucado, como subo acima? Então, se eu vejo um insulto fora do local onde tenho que subir, onde posso falar sobre isso a fim de relaxar este local doloroso, se você é muito teimoso e se contenta com tudo, não quer ouvir sobre sacrifício e não se importa com toda essa tolice que as pessoas fazem na mesa redonda. E você está completamente bloqueado, como se alguém te atasse. Você não ouve nada. Você ainda será impressionado por exemplo. Exemplos ainda vão te impressionar. As perguntas: de que forma você os vê pertencendo a si? Há várias pessoas que escutam, mas não ouvem. Teoricamente ouvem. Podem falar sobre com 1000 pessoas, mas vocês ouvem, algo sai da sua boca, mas eles permanecem como são. Aqui, precisamente, deve haver a influência do ambiente. Precisamente aqui.
que age sobre nós de tal forma que mudamos, apesar de não querermos. Esta é a influência do ambiente, mas é impossível fazer só assistindo um filme. Se eu só assisto um filme, eu posso chorar com as coisas que ocorrem na tela, e se eu faço em casa, não tenho consciência. Não tenho consciência disso. Só sob a condição de que estamos numa sociedade e eu me submeto a esses exemplos, e através deles eu recebo uma influência tal dessa conexão, através deste ambiente. Então, o grupo deve ser muito forte, de modo que eu possa depender dele. Não deve ser forte. Só deve ser um grupo que realmente deseja conexão, realmente deseja sacrifício. Das ações no teatro, quanto mais vemos as coisas belas, recebemos um exemplo para subir acima do ego. Aprendemos com todas essas ações, exemplos no mundo, como eu tiro vantagem de mim, tiro vantagem no mundo. Como trabalhar com o ego, porque lá não há sacrifício. Lá há atores, recebem salário, falam coisas belas, e no próximo filme coisas ruins. Aqui nós recebemos inspiração do grupo a partir de exemplos de outros casais que tentam se elevar acima e chegar à união. Portanto, eles refletem sobre mim a força de união. E na união há uma força especial. Essa força integral que me influencia. Só do grupo pode ser dois. Só de lá eu recebo a força da mudança. Você tem que entender que nada vai acontecer. Trazer pessoas de fora, psicólogos, os atores, etc., deve ser muito sério. Alguns casais, se você trazer casais que dão exemplos, deve ser real, genuíno. Você sente que todos entenderão, vão para casa e nada vai mudar. Nada. 1000 vezes vão mostrar um exemplo falho, fake, e não vai ajudar. Ou seja, não belo, não fake, nada. Algo que terá certo sacrifício, inclinação para se conectar. Haverá uma força especial que vai influenciá-los. Você disse, um grupo pode ser dois, outro casal. Ou seja, você diz dois casais? Sim, um casal contra o outro. O casal em si pode construir um grupo entre si, um homem e mulher? Sim. Sim, com certeza. Mas se cada um concorda em dar um exemplo ao outro, onde eles têm força para dar exemplo um ao outro? Se é como um grupo, para mim é difícil. Aqui nós temos a força para nos unirmos. Com o que vamos nos unir? Há uma técnica que ele se une comigo, mas não basta. Ainda tenho que... Ainda preciso de um exemplo. Por que um exemplo? A sociedade, o grupo é um ambiente. Digamos, dois casais. Dois casais é suficiente. Então, onde tiram a força? Ele disse, entre nós, quando o casal dá um exemplo ao outro casal, e além disso, deste exemplo visual, dão a si força, se conectam.
Um exemplo visual também tem força interna de unidade. Então deve ser um casal que tem algo bom. Sim, deve estar inclinado para isso, como em nosso grupo. Então não é possível que uma pessoa no casal vai dar um exemplo, uma bela inclinação ao outro? Sim, mas ainda não é num grupo. É um problema, é possível, mas muito mais difícil. Digamos que há um casal assim, que passa por um processo com outros casais, chega a um estado onde deve ser circundado a todo instante, sim, seu ego se desenvolve a todo instante, mostrando novas formas. Esse trabalho interno nunca acaba, mas deve sempre estar numa conexão constante com o grupo, com um elemento externo. Talvez a conexão possa ser renovada através de um show de TV, não sei, é possível. Da minha experiência, podemos ter um curso concentrado na meta, daí você não volta com o mesmo anfitrião, etc. Há uma inclinação para as coisas se desintegrar, então você deve voltar para manter as coisas, talvez não seja tão significativo. O que eu devo ter no workshop assim? Falamos de um workshop. Há dois casais em workshop. Mesmo um casal já é workshop. Um workshop é um ato físico com uma motivação interna. Não pode ser sem a participação, sem falar. O quanto estou preocupado que eles dancem. Você volta ao local onde tem que realmente experimentar. Deve haver verdadeiros atos, não só pensar. Deve ser um ato verdadeiro, num ambiente desejável, físico, não virtual, onde faço o ato, e assim engloba o casal e muda eles dessa forma. Falamos sobre estreitar a corda. Digamos, um casal está interessado, no momento que querem passar por um processo, querem ter detalhes, quão rápido vão sentir o poder da união. Se ocorre rapidamente, eu acho que imediatamente. Acho que pode ser desde o primeiro instante em que se sentam num local, mas depois devemos desenvolver isso, porque cada vez torna-se um hábito. A pessoa vive disso, ela deve sentir renovação. Senão, só o seu ego vai se renovar. Então, você quer dizer que deve elevar o nível de conexão? Eles devem saber como agir. Não um contra o outro, mas um contra o seu ego. A pessoa deve ser um ator. Este é o verdadeiro jogo da vida. Há algo mais? Ou devemos concluir essa conversa? Acho que é o início. Eu gostaria de ver como construir esse jogo da vida, como criamos algo, um processo que leva a pessoa através de estágios. É desejável fazer isso na estrutura mais ampla, talvez com mais pessoas que sejam peritos para construir tais exemplos e pensar como fazer. Mas com certeza tentar facilmente, não há
casais tão próximos a nós desse tipo. Mas vamos organizar tal coisa, temos interesse. Óbvio, se formos capazes de fornecer um bom resultado, vamos ver se funciona. É assim que buscamos. Se os resultados realmente forem especiais, ok. Então, com isso vamos concluir. Por hoje, obrigado Rav Leitman, Orit Olev, Nitza Mazos, obrigado por estar conosco. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Muito obrigado. Olá, obrigado por estarem conosco nesta série da Nova Vida. No estúdio temos o Rav Leitman, olá a todos. Temos Orit Olev, terapeuta de casais e personal trainer. Estamos aqui para falar sobre nossa vida, as conexões que temos com as pessoas à nossa volta e como podemos tornar essa vida melhor. Nitza, por favor, introduza o assunto de hoje. Antes de entrarmos no assunto de hoje, talvez uma breve explicação sobre esta variação que devemos fazer no formato do show, para deixar as coisas claras. Em primeiro lugar, um dos princípios que queremos enfatizar é que estamos falando para um público que quer fazer uma mudança. Um público que está aqui porque tem um desejo, tem um período difícil e quer melhorar a sua vida, quer fazer um treinamento, uma terapia. Não lidamos com falta de desejo aqui, mas há um claro desejo e uma necessidade de mudança. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio que entendemos é trazer atitudes, profissionais de vários setores, de modo que possamos construir um processo que tornará mais sofisticado. Trará uma técnica da mesa redonda que ajudará a pessoa em aumentar sua comunicação com outros. Entendemos que este é o assunto mais significativo. Se tivermos uma boa comunicação conosco, uma boa comunicação entre nós, então, na verdade, vamos entender que todas as coisas com que lidamos e todos os problemas, vamos aprender a suportá-los de forma diferente. Talvez possamos prevenir algo com antecedência, se tivermos a comunicação correta. Então, eu creio que essa é uma perspectiva diferente. Então, mesmo que tragamos casos, é só para mostrar o fenômeno, não o caso em si. Então, eu quero voltar à pergunta da comunicação individual. Entendemos que é significativo. Há vários assuntos aqui. Um dos mais significativos é prestar atenção, escutar. É a base para o início da comunicação. E ao escutar, no nível que entendemos, podemos ver 3 diferentes situações de prestar atenção. Primeiro é prestar atenção a si, a seus pensamentos, sensações, anseios. Tentar entender o que está ocorrendo lá. A outra coisa é ouvir os outros. Eu tento entender os outros, as suas necessidades, pensamentos, tento escutá-lo. Não só mentalmente, mas realmente as sensações. E também a interação que há entre nós. E há esse escutar mais amplo que chamamos de global. E ele tem vários outros elementos internamente, energias. Mas eu creio que isso já é um pouco fora do assunto. Queremos nos concentrar, prestar atenção
e aprender um pouco sobre este local de escutar as pessoas. Que para escutar as pessoas devemos adquirir certo atributo que chamamos empatia. A empatia é a identificação emocional. Eu realmente devo sentir o outro lado. Não basta só escutar suas palavras, porque pesquisas mostram que só 10% da comunicação é verbal, 30% é entonação, sons e 60% está na energia, tudo em torno dela. Então, primeiro, realmente prestar atenção ao outro deve se desenvolver. Este é um ponto significativo. Agora, por que falamos de tudo isso? Porque já entendemos da mesa redonda que se baseia no assunto, na questão da comunicação. Coloca dois lados e quer desenvolver este assunto de prestar atenção e comunicação. Então agora, da sua perspectiva, em adição às ferramentas que já temos, como escutamos a relação entre casais? O significado interno é simples, que cada um entende que não vê o outro em si, mas vê a si mesmo de uma forma verdadeira. E o mundo lhe parece arruinado, e desta visão entende que deve elevar-se acima de tudo que vê e tenta construir uma conexão sem relação com que certa pessoa ou fenômeno lhe parece. Tenta entrar nessa conexão de forma mais objetiva, independente, com a sua própria natureza, sem qualquer opinião prévia. É isso que devemos mostrar às pessoas, o quanto podem lucrar com isso. Que, embora meus anseios primordiais sejam arruinar o mundo, eu vejo que não sou capaz, na verdade, de fazer nada. Não vai me ajudar. É a fraqueza do meu ego, que eu não consigo lidar com ele. E devo me neutralizar. E realmente me ajustar de forma neutra. E assim conectar com o público. Se eu quero construir uma boa conexão com o público, que dure muito tempo, então é desejável se o público também se eleve acima de si e conecte-se comigo de forma objetiva. E na medida em que não formos capazes de mantermos este nível acima da nossa natureza, cada um de nós, mas cada um de nós, de certa forma, perdoa o outro, às vezes cair e subir. Em outras palavras, temos que levar as pessoas ao estágio onde cada um chega a um nível com elevar-se acima dos seus anseios naturais, em outra palavra, acima do seu ego. Essas coisas são muito difíceis, porque é a nossa natureza. Aqui vemos a primeira pergunta. Temos que abrir, provar que se a pessoa atua através do seu ego, este ego lhe machuca. Temos que prover-lhe apoio, que se a pessoa trabalhar acima do seu ego, vai lucrar. Devemos ensinar-lhe como ela se relaciona de forma nova com as pessoas e assim atrai dessas pessoas uma resposta de acordo, no mesmo nível. E
ambos se elevam acima do seu nível. Como dissemos antes, nós vamos nos comprometer, nos elevar acima do nosso ego, etc. As pessoas se sacrificam e essas pessoas devem vir com uma prova muito forte, porque mudamos a todo instante. E é por isso que a cada instante temos que pensar, não cada instante, cada dia, como renovamos. Os psicólogos conhecem isso, que devemos a todo instante dar uma porção toda hora para o paciente. Devemos aprender a manter as pessoas acesas, entusiasmadas, sempre recebendo apoio para estar acima de seus egos, para se comprometer, sacrificar-se, ver os outros desta forma, construir a si e o ambiente, onde todos concordam com essa atitude, todos tentam. E aí tem apoio do ambiente, e daí checa-se contra o ambiente, vê, eu tenho que acelerar, retornar, e a pessoa recebe do ambiente novos valores que o manterão, e recebe do ambiente novos exemplos de comportamento. Tudo isso devemos dar à pessoa de forma constante, sobre a influência constante do novo ambiente. Digamos, organizamos mesa redonda para um casal. Vamos ver como a pessoa, na sua relação de duas pessoas, como começam a criar essa discussão, como começam a criar essa comunicação melhor. Ou seja, realmente praticam, como você disse, eu saí de mim, eu movi meus pensamentos, sensações, coloquei toda a minha crítica, deixei de lado essa crítica, eu escuto o outro lado com o meu coração. Por muitos anos, na nossa infância, adolescência, nós aprendemos como nos comportar com outras pessoas. Vemos isso em crianças, de forma clara. Elas nos observam e fazem exatamente o que fazemos. A mesma coisa, não há outra forma. É assim que a criança cola este ambiente a ela. Aqui devemos dar, digamos, a um casal, exemplos. Exemplos claros, efetivos para a sua mudança. Exemplos de pessoas que são importantes para elas. Pode ser uma grande mídia, a pessoa tem associação com estrelas do cinema, ou para as mulheres é o que acontece com os seus amigos, o comportamento das crianças e da família ao lado. Se organizamos um ambiente assim, onde vão se manter, ou trazemos uma família que falhou a este ambiente, onde falam sobre isso, não há dúvida de que haverá mudança, que precisaremos a cada instante renovar as coisas, porque trabalhar contra o ego é um trabalho constante, ou seja, a cada instante o assunto da mesa deve mudar. O assunto nós podemos escolher conforme o caso que estamos lidando, mas as pessoas vão sempre precisar estar num ambiente que lhes fornece um bom exemplo. Também explicamos o que é bom e o que é mau. Essa influência mútua, digamos, se a família já chega ao entendimento que tem um problema de comunicação, chega a um grupo que os influencia positivamente, só o grupo os influencia ou também a influência de chegar ao grupo? Não, porque o grupo está num nível diferente. Tem proteção,
ele está protegido dessas influências, o grupo. No grupo há alguns casais, não podem ser casais que começaram do zero? Pode ser, mas digamos, temos como que uma facilidade em que corrigimos. Então será um grupo de casais. Vamos precisar de 3 ou 4 casais que virão com todos os tipos de problemas. Vão se sentar em círculo e junto com eles há 3 psicólogos, digamos, ou peritos, especialistas. Daí vão começar a se abrir. Daí pedimos a eles que a cada vez, depois de tomarmos um exemplo dos seus comportamentos, problemas, desenvolvemos e abrimos esta questão para ver o que está ocorrendo, vemos a motivação. Ou seja, digamos, vamos ver como agimos da forma correta. Digamos, vamos ver como eles praticam a fim de chegar à verdade. O que os outros sentem para ver o comportamento de fora. O que estes sentem diante de nós. Eles praticam a família feliz. Como tornam isso belo para nós. Como devem sacrificar e anular. Então, deixe-os falar o que devemos fazer. Então, vai ocorrer em nossa vida. E aqui, de uma forma mútua, abrimos a discussão, mas principalmente através dos exercícios que fazemos no grupo, quando assistimos de fora. Esses exemplos me influenciam. A pessoa é influenciada por outros. Bom, eu não sei qual a porcentagem nós produzimos, isso porque eles nos forçam e nós vivemos para ser como os outros. Então, devemos viver uma boa vida. Outras coisas que você disse agora, há várias questões no mercado. Playback, grupos de teatro. Como somos diferentes? Nós somos diferentes no fato de que ensinamos como as pessoas se elevarem acima de seus egos. E tentar se separar de seus egos, se conectar com seu próprio desejo, com o desejo dos outros. De forma parcial, de certa forma. E nisso, eu certamente, se sou capaz de fazer isso de forma fácil, digamos, o diretor fala, faça isso, aquilo ou aquilo. Se eu desisto do meu ego, me livro dele e subo acima dele, eu tomo tudo que ele me diz de forma fácil e mesmo com amor, eu tenho que fazer as mesmas coisas, mas para o meu filho, digamos, para o meu bebê. Então não seria tão difícil para eu fazer, porque é um estranho que subitamente é difícil e impossível. A mesma coisa aqui. Este é um problema psicológico. É possível que eu trabalhe
para o público. Pode ser minha esposa, meus filhos, que não estou devotado, ou aos filhos em geral, trabalhar ou manter as leis que a sociedade exige de mim. Por exemplo, se eu posso subir acima do meu ego e sentir seu desejo, se eu fornecesse aos filhos, eu não me divorciaria, eu não estaria brigando no trabalho, não estaria na estrada querendo ultrapassar todos, passar por cima de todos, etc. Eu tenho que aprender coisas simples, como me manter acima da minha natureza. A humanidade tem lidado com isso há muitos anos. Não há nada específico, especial, mas há um método especial que é criar um ambiente que sempre me obriga a ser assim. E o ambiente pode ser completamente falso, pode ser um teatro, que agora tomamos casais e construímos deles uma nova sociedade. Nenhum é correto, mas nós estamos fingindo. Este jogo de fingir, onde temos alguns casais contra um casal a cada vez, influencia este casal. Está claro para nós. A influência do ambiente é o que precisamos. Então, na verdade, eu vejo, num dos shows anteriores, você falou onde há duas bolas em que cada um deve dar espaço para outro. Este é o exemplo que os casais me dão. Eu entendo de forma intelectual, no nível intelectual, como fazer, mas como lidar com a emoção? Eu posso entender intelectualmente e não concordar. Mas se me dão todos os tipos de exemplos onde eu vou participar emocionalmente junto com eles, digamos, estamos conversando de acordo com a discussão que eles solicitaram. Subitamente na discussão eu devo me elevar acima do meu ego, tenho que entrar em situações que não são prazerosas, que me dão de propósito exercícios, não a escolha, ou seja, o peso do coração. Então, especialmente aqui, eu tenho que receber apoio deles, do amor do público, para as relações corretas. Então, cada vez que eu recebo exemplos deles, se são pessoas com quem eu quero me conectar, se são pessoas com quem quero estar em conexão, eu recebo força delas para mudar, e funciona, e eu realmente mudo. O hábito se torna a segunda natureza. Eu começo a me acostumar a me relacionar com tudo, e eu vejo que não é só por mim, que o ego está lucrando, ele está lucrando. Chama-se influenciar a fim de doar, ou doar a fim de receber, que vale a pena para eu fazer certas ações anti-egoístas para receber prazer. O que não fazemos? Não vamos trabalhar? Não fazemos coisas difíceis? Não ficamos
andando de um lado para outro, em casa, em todos os lugares, não é contra o nosso ego? Sim, por quê? Porque através disso lucramos. A mesma coisa aqui. Devemos sacrificar porque lucramos algo. Devemos mostrar que elas lucram com algo. É isso que recebemos na nossa infância. Eles disseram, seja uma boa criança, várias palavras e os exemplos. Então eu vejo todos tratar os outros como pessoas terríveis. E me diga que se eu tiver uma boa relação eu vou lucrar. Dizem, você é um pé no saco. E tudo que eu quero ser bom é apagado. Então, digamos, a pessoa quer vir para um curso, assim, quer vir, mas não quer que falemos sobre a natureza do homem. Só quer exercitar-se, agir. Deve agir, mas junto com isso deve entender o que está ocorrendo aqui. Deve falar, ou seja, agir ao falar. Não devemos trazer-lhe como uma palestra. Agir ao invés de falar, é isso que ele disse. Por exemplo, com diagramas, não. Agimos, fingimos e através disso transmitimos uma conversa psicológica. Um autoesclarecimento, chama-se verificação. E depois de verificar acima, vem a correção. Do mal nos tornamos bons. Nós construímos todos os tipos de processos assim, workshops, para casais. Imaginando como eventos de mesas redondas, é um evento de mesas redondas para casais. Cada casal vem com um assunto, pode ser um assunto diferente, e na verdade queremos organizar um evento assim para casais, onde todos passam por um processo pessoal e também há um ambiente. Como você vê um evento assim? É a primeira vez que eu vejo à minha frente como organizarmos apropriadamente. Há um problema. Em torno da mesa redonda há 10 pessoas diferentes. Cada uma tem um problema com os outros. Elas devem dizer que há um problema consigo. Quando sentam casais, 5 casais, 5 casais. Cada um tem um problema pessoal entre si. E o problema com os outros em aceitar sua opinião, etc. E os problemas mais complicados para aceitar sua opinião em relação ao homem e à mulher no mesmo casal. Então, há várias conexões neste sistema complicado. E, portanto, com antecedência, devemos fazer um programa. Eu diria de forma bem organizada, porque senão vão se perder. Porque ninguém é igual ao outro. Se em relação à pessoa falamos sobre o seu ego, em cada casal, porque todos já são casais, já há um sistema de 2, é impossível comparar cada um com o outro, ou um casal com outro casal. Há problemas adicionais aqui, vários problemas adicionais. Mas do que começamos com uma mesa redonda, digamos. Agora não falamos sobre as lacunas entre nós, falamos sobre o que temos em comum. Aqui é a mesma coisa. Dentro dos casais e entre os casais. O que pode haver de comum entre nós? É o que falamos. Não estamos falando sobre como conectamos entre os casais em conjunto. Não. Estamos chegando a uma sociedade onde todos os casais começam a se misturar. Chegamos que o que queremos deles, que aprendam como cada casal
se eleva acima de seu ego e se conecta. Digamos, você é um casal, vocês estão conectando acima de si, não no seu ego, mas acima do ego, você e ele. É isso que queremos. Não queremos que este casal se conecte com aquele casal. Não há tal coisa. Tudo como exemplo. Você pode ver essas outras coisas. Há mesas redondas, se for até possível dizer que na verdade é construída a partir de casais, mas cada casal se eleva acima de si e se torna unido. Quando alcança uma conexão, aí você pode falar de um sistema onde se conectam entre si, onde cada casal é um. Não é um casal, tornam-se um. Então temos 5 casais, temos 5 unidades. Então vamos tirar 4 casais e fazer uma mesa redonda de um casal. Porque você diz que deve neutralizar a coisa. Então vamos levar deles. Talvez vamos só aprender o processo de elevar-se. Cada um, você disse, cada um deve subir acima e se encontrar. Então talvez se não nos misturemos, vamos tirar os 4 casais e deixar só um casal. Como eles alcançam esse estágio? Mesmo que entendam através de um psicólogo, não vão entender. Eles devem ter um input, uma entrada do ambiente. Este é o problema. Eu posso chegar a uma terapia a vida inteira. Você concorda? É assim que você vive. Eu concordo, porque eu não entendo que não há um ponto desde o princípio. Por quê? Porque, para mim, ela não é um ambiente. Ela não me obriga. Ela pode falar comigo, eu ficarei relaxado, mas no fim das contas não vai mudar minha vida. A vida muda se eu entrar num ambiente que me influencia. Na natureza somos construídos assim, de modo que o ambiente não nos muda, na verdade. Então vamos voltar à mesa redonda com 5 casais. 5, vamos deixar os 5 casais. Então dos 5 casais eu falo que eles influenciem aquele casal. E um e o outro, dando um exemplo de elevar-se acima de si. E daí eles se elevam acima de si, porque a sua mãe vive com elas, é velha, ela não pode viver sozinha. O outro casal assistem futebol toda noite, o outro casal como minha filha. Ela sempre está com seu doutorado de biologia em casa, sempre trabalhando na sua profissão. É um problema para a mãe. Outro casal cujos filhos sempre brigam. E os pais estão ao lado dos meninos e as mães das meninas, não importa. Ninguém se importa com quem está certo ou errado. Não vamos entrar em psicologia nisso, não nos importa. Não vamos conectar entre eles. Não no nível egoísta para conectar e abrir isso. Não há necessidade disso. Não traz nenhum resultado bom. Nós temos que ensiná-los como se elevar acima do ego, sabendo que em cima do ego, que se não subir acima do ego, você vai estar enterrado. Dar um exemplo verdadeiro, eu não entendo. Nós estamos na mesa, quem dá o que a quem? Falamos de um sacrifício mútuo, que devemos elevar-nos do animal, que resta é o animal, que cresce a partir do sacrifício. É isso. Uma conexão. O amor é uma conexão. Então, quem dá o exemplo? Casais para casais. Como sacrificamos em nossas casas. Sim, não importa qual o argumento. Os problemas são as questões, não importa. Eu não me importo com suas vidas.
que pode sair daí? Talvez seja um pouco diferente, mas é a mesma coisa. É um egoísta com o outro, em conflito. Ou seja, esses são os problemas. Me traz vários problemas. É a mesma questão. Então, digamos, eu e a minha esposa tentamos achar 1% de sacrifício entre nós. Falamos isso aos outros casais na mesa. Não somos casais corrigidos, somos pessoas normais. Então, quando eu chego à mesa, eu tenho que achar este 1 grama de sacrifício. Cada pessoa, cada um de nós vai trazer seu exemplo. Onde fornecemos o exemplo? É isso que eu quero entender. Nós suprimos o exemplo ao aprender como sacrificar. Como eu subo acima do meu ego, me elevo, como começo a sentir o outro, e seu desejo é mais importante para mim do que o meu desejo. Como? Como desenvolvo essa capacidade, essa habilidade? Falando sobre isso. Pela importância do sacrifício. Como fazemos isso aqui? Ver o outro como maior do que eu e me ver como pequeno. Ver o outro como pequeno, que daí eu posso influenciar um bom exemplo sobre ele, que sou grande, um bom exemplo. Não no meu ego, que sou maior do que ele. Se eu me elevo acima do meu ego, sou maior do que ele. E se sou maior do que ele, então eu tomo precisamente sua carência em vez da minha. E quero sentir sua carência de forma mútua, neutra em relação a mim. Cada um pode se conectar com o outro sob a condição de que toma a carência da outra pessoa e preenche com todas as suas capacidades a carência do outro. E ele faz o mesmo comigo. Então nos conectamos e chamamos-nos de casais. Até então não é um casal. De acordo com o que somos um casal? Que dormimos juntos? Desculpe, de acordo com o que? Este é o nível animal. Onde estamos na relação, no nível humano? Como aprendemos isso de sistemas? Que eu tenho que me conectar entre cada sistema. A conotação, a lei da conotação, esta ligação, esta conexão, que eu vou me conectar com alguém, eu tenho que ser sensível ao que há nele e estar preparado para fornecer o que ele precisa de mim, senão ele não vai aceitar. De outra forma, deve fazer a mesma coisa comigo. Então nós fundimos-nos um com o outro, como duas bolas, em que uma se funde com a outra e uma se entrega à outra. Falamos disso. Você pode mostrar a dinâmica? Quando o processo entre os casais, dentro do casal, então devemos ter uma imagem. Temos uma pessoa que é perito, pode ser como um psicodrama onde as pessoas praticam algo? Sim, é possível. Se eu estou no conceito de sacrifício mútuo, chego a isso a partir de um local bem vulnerável. Eu fui insultado, machucado, como subo acima? Então, se eu vejo um insulto fora do local onde tenho que subir, onde posso falar sobre isso a fim de relaxar este local doloroso, se você é muito teimoso e se contenta com tudo, não quero ouvir sobre sacrifício e não se importa com toda essa tolice que as pessoas fazem na mesa redonda. E você está
completamente bloqueado, como se alguém te atasse. Você não ouve nada. Você ainda será impressionado. Por exemplo, exemplos ainda vão te impressionar. As perguntas: de que forma você os vê pertencendo a si? Há várias pessoas que escutam, mas não ouvem. Teoricamente ouvem. Podem falar sobre com 1000 pessoas, mas vocês ouvem, algo sai da sua boca, mas eles permanecem como são. Aqui, precisamente, deve haver a influência do ambiente. Precisamente aqui. Que age sobre nós de tal forma que mudamos, apesar de não querermos. Esta é a influência do ambiente, mas é impossível fazer só assistindo um filme. Se eu só assisto um filme, eu posso chorar com as coisas que ocorrem na tela, e se eu faço em casa, não tenho consciência. Não tenho consciência disso. Só sob a condição de que estamos numa sociedade e eu me submeto a esses exemplos e através deles eu recebo uma influência tal dessa conexão através deste ambiente. Então o grupo deve ser muito forte de modo que eu possa depender dele. Não deve ser forte. Só deve ser um grupo que realmente deseja conexão, realmente deseja sacrifício. Das ações no teatro, quanto mais vemos as coisas belas, recebemos um exemplo para subir acima do ego. Aprendemos com todas essas ações, exemplos no mundo, como eu tiro vantagem de mim, tiro vantagem no mundo. Como trabalhar com o ego, porque lá não há sacrifício. Lá há atores, recebem salário, falam coisas belas e no próximo filme coisas ruins. Aqui nós recebemos inspiração do grupo a partir de exemplos de outros casais que tentam se elevar acima e chegar à união. Portanto, eles refletem sobre mim a força de união. E na união há uma força especial. Essa força integral que me influencia. Só do grupo pode ser 2. Só de lá eu recebo a força da mudança. Você tem que entender que nada vai acontecer. Trazer pessoas de fora, psicólogos, os atores, etc., deve ser muito sério. Alguns casais, se você trazer casais que dão exemplos, deve ser real, genuíno. Você sente que todos entenderão, vão para casa e nada vai mudar. Nada. 1000 vezes vão mostrar um exemplo falho, fake e não vai ajudar. Ou seja, não belo, não fake, nada. Algo que terá certo sacrifício, inclinação para se conectar. Haverá uma força especial que vai influenciá-los. Você disse, um grupo pode ser 2, outro casal. Ou seja, você diz 2 casais? Sim, um casal contra o outro. O casal em si pode construir um grupo entre si, um homem e mulher? Sim. Sim, com certeza. Mas se cada um concorda em dar um exemplo ao outro, onde eles têm força para dar exemplo um ao outro?
Se é como um grupo, para mim é difícil. Aqui nós temos a força para nos unirmos. Com o que vamos nos unir? Há uma técnica que ele se une comigo, mas não basta. Ainda tenho que... Ainda preciso de um exemplo. Por que um exemplo? A sociedade, o grupo é um ambiente. Digamos, dois casais. Dois casais é suficiente. Então, onde tiram a força? Ele disse, entre nós, quando o casal dá um exemplo ao outro casal, e além disso, deste exemplo visual, dão-se força, se conectam. Um exemplo visual também tem força interna de unidade. Então deve ser um casal que tem algo bom. Sim, deve estar inclinado para isso, como em nosso grupo. Então não é possível que uma pessoa no casal vai dar um exemplo, uma bela inclinação ao outro? Sim, mas ainda não é num grupo. É um problema. É possível, mas muito mais difícil. Digamos que é um casal assim, que passa por um processo com outros casais, chega a um estado onde deve ser circundado a todo instante, sim, seu ego se desenvolve a todo instante, mostrando novas formas. Esse trabalho interno nunca acaba, mas deve sempre estar numa conexão constante com o grupo, com um elemento externo. Talvez a conexão possa ser renovada através de um show de TV, não sei, é possível. Da minha experiência, podemos ter um curso concentrado na meta, daí você não volta com o mesmo anfitrião, etc., a uma inclinação para as coisas se desintegrar. Então você deve voltar para manter as coisas. Talvez não seja tão significativo. O que eu devo ter no workshop assim? Falamos de um workshop. Há dois casais em workshop. Mesmo um casal já é workshop. Um workshop é um ato físico com uma motivação interna. Não pode ser sem a participação, sem falar. O quanto estou preocupado que eles dancem. Você volta ao local onde tem que realmente experimentar. Deve haver verdadeiros atos, não só pensar. Deve ser um ato verdadeiro, num ambiente desejável, físico, não virtual, onde faço o ato e assim engloba o casal e muda eles dessa forma. Falamos sobre estreitar a corda. Digamos, um casal está interessado, no momento que querem passar por um processo, querem ter detalhes, quão rápido vão sentir o poder da união. Se ocorre rapidamente, eu acho que imediatamente. Acho que pode ser desde o primeiro instante em que se sentam num local, mas depois devemos desenvolver isso. Porque cada vez torna-se um hábito, a pessoa vive disso, ela deve sentir renovação. Senão, só o seu ego vai se renovar. Então, você quer dizer que deve elevar o nível de conexão? Eles devem saber como agir. Não um contra o outro, mas um contra o seu ego. A pessoa deve ser um ator.
Este é o verdadeiro jogo da vida. Há algo mais? Ou devemos concluir essa conversa? Acho que é o início. Eu gostaria de ver como construir esse jogo da vida. Como criamos algo, um processo que leva a pessoa através de estágios. É desejável fazer isso na estrutura mais ampla, talvez com mais pessoas, que sejam peritos para construir tais exemplos e pensar como fazê-lo. Mas com certeza, tentar facilmente, não há casais tão próximos a nós desse tipo. Mas vamos organizar tal coisa, temos interesse. Óbvio, se formos capazes de fornecer um bom resultado, vamos ver se funciona. É assim que buscamos. Se os resultados realmente forem especiais, ok. Então, com isso vamos concluir por hoje. Obrigado, Ravi Leitman, Orito Olev, Nitsa Mazos. Obrigado por estar conosco. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Muito obrigado.